Então, pessoal, a partir de hoje, a gente vai começar a abordar, a gente encerrou sentença e coisa julgada, vamos começar a falar, então, da teoria geral dos recursos, bem? E eu vou compartilhar aqui uma paginazinha do Word, para a gente ter uma visualização melhor. Só um instantinho. Tá aqui, do Word. Deixa eu ver. O colega tá perguntando. Essa teoria está nesse material? Obviamente, meu caro. Obviamente, tá lá. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Teoria geral dos recursos. O que vem a ser recurso? Tem um conceitozinho aí para os senhores, tá bem? Que eu abordo, basicamente, que diz o seguinte. Recurso, tá errado aqui, tá pé, mas enfim. É o ato pelo qual a parte demonstra seu inconformismo com uma decisão proferida nos autos, postulando a sua reforma ou modificação no todo ou em parte. É correlacionado com a garantia do duplo grau de jurisdição, que é uma garantia constitucional, havendo outorga de maior força de pacificação social à decisão, na medida em que impõe à parte sua submissão apenas após a revisão da sentença que lhe é desfavorável. Sentença que eu falo aqui é em sentido amplo, tá? Porque não é só a sentença da sentença contra a sentença que vai caber um recurso. Então, olha só. A razão de existir do recurso, o fundamento de validade, que eu já falei, é o duplo grau de jurisdição. Filosoficamente falando, alguns doutrinadores mais antigos, mais pioneiros, eles costumavam falar que o direito de recorrer é inerente à insatisfação do homem de aceitar ser vencido, tá certo? Notadamente, quando essa vitória ou essa derrota advém de uma decisão que foi proferida por um homem. Logo, o homem no sentido amplo, obviamente. Logo, o homem, de rigor, não se satisfaz de ser vencido em uma decisão proferida por outro homem. Tá bom? Aí, filosoficamente falando também, é de se dizer que o homem acataria se fossem proferidos pelos deuses. Digo filosófico porque esse estudo vem de tempos antigos em que se abordava esse caráter teocrático ou teocêntrico, tá bem? Então, se fosse proferido por deuses, o homem acabaria se sujeitando. Todavia, por ser por homem, acaba que existe essa insatisfação, razão pela qual fica à disposição das partes a via recursal, tá bom? E respondendo, complementando aqui o questionamento do colega, ele disse que perguntou por que poderia estar em outro material. Vejam, toda vez que eu disponibilizo para os senhores é um material de apoio, tá bom? Não é o que eu vou ensinar. O que eu ensino é outra coisa. O que eu ensino é mais amplo do que está disponibilizado para os senhores. Tá certo? Então, como eu falei, eu disponibilizei material de apoio para o segundo bimestre.
Então, lá está processo nos tribunais e teoria geral dos recursos. E recursos como um todo. Teoria geral e os recursos em espécie. Só que eu já tinha abordado para os senhores que eu inverti a ordem. Eu vou falar primeiro de recurso. Tá bom? Então vamos prosseguir. A finalidade, então, de recurso é modificar, invalidar, esclarecer ou complementar a decisão impugnada. Tá bem? Cabimento do recurso. Então vejam. O cabimento do recurso vai ser contra decisões interlocutórias e sentenças, via de regra. Tá bem? No todo ou em parte, ou seja, ele vai atacar a decisão integralmente ou parte dela no que não satisfizer o recorrente. E veja só, não cabe contra despacho, tá bem? Não é cabível recurso contra despacho por expressa disposição legal. E outra coisa, todavia, quando o despacho ele existir um cunho decisório que possa alterar a situação da parte no processo, aí sim, esse despacho, por ter esse cunho, essa finalidade decisória, acaba que vai ser sujeito a recurso, tá bem? Só que despachos, por exemplo, de mero expediente, que manda designar audiência, manda intimar as partes, isso aí, por exemplo, não tem recurso cabível, tá ok? Outra coisa, não só contra a decisão nem contra a sentença cabe. Isso cabe também no âmbito dos tribunais, e lá o tipo de decisão proferida tem outra nomenclatura, tá? Exemplo, as decisões monocráticas dos relatores, que vão ser desembargadores ou ministros, conforme for, ou também contra decisões colegiadas, que decisão colegiada nos tribunais tem nomenclatura de acórdão. Os recursos, meus caros, cabíveis no âmbito do direito processual civil são 9, tá bem? E deles estão descritos no artigo 994, tá bem? A gente vai já conversar, vou abrir o Código de Processo Civil, aí a gente vai fazer uma análise dos artigo por artigo. E, via de regra, tá? Os recursos eles são recebidos apenas em efeito devolutivo. Vou já explicar. E eles não têm efeito suspensivo também de regra. Ou melhor, vou reformular. É uma regra geral que não tem, inclusive, exceção da questão do efeito devolutivo que se aplica a todos os recursos, que eu vou já explicar o que vem a ser. E, por regra, aí tem exceção, não tem efeito suspensivo, tá? Exceto por disposição legal ou por disposição judicial. Ou seja, o magistrado, o relator, o juiz ou o ministro, ele vai conferir efeito suspensivo ao recurso, tá? Isso é o que dispõe o artigo 995. Existem certos princípios, tá certo? Que correlacionam com a teoria geral dos recursos. Então, o primeiro princípio que a gente tem é o que denomina o princípio da taxatividade. O que é que significa? Significa que o rol dos recursos é um rol taxativo, que as partes, por convenção, não podem criar um novo recurso. É um rol que está devidamente previsto em lei. Que nem eu falei para os senhores, a gente dispõe de 9 recursos
atualmente no sistema recursal do direito processual civil. Pois bem, devido a isso, são dois nomes normalmente utilizados, que é um rol taxativo ou também é um rol numerus clausus, que é sinônimo, que só tem aquele e não pode alterar, só a lei, tá bom? As partes não podem criar um novo recurso, inovar por contrato ou por acordo extra ou mesmo judicial, tá bem? Outro princípio é o princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade. E esse princípio, com esse ou aquele nome, é uma regra geral que, por ser regra geral, também vai admitir exceções. Ou seja, significa a singularidade é que para cada só um instante, vou fazer uma mudança aqui. Significa que para cada recurso, ou melhor, para cada uma decisão, vai ter um recurso específico, tá certo? Você não vai poder recorrer com uma decisão, via de regra, oferecer, interpor mais do que um recurso para cada uma decisão. E quando eu digo decisão, é em sentido amplo. Então, contra uma decisão, contra uma sentença, contra um acórdão, contra uma decisão monocrática, via de regra vai caber apenas um recurso, tá bom? Por isso é esse princípio, singularidade, singular, uma coisa só. Unirrecorribilidade, um recurso só, tá bem? No entanto, a doutrina e a jurisprudência, elas descrevem algumas exceções, tá bom? Por exemplo, o recurso de apelação, que até está aqui, tem um. No recurso de apelação em que contesta também decisão não sujeita a agravo de instrumento independente. O que vem a ser isso? Haverá certas decisões interlocutórias que não está prevista como cabível o agravo de instrumento independente. Você não gostou daquela decisão, ou ela te prejudicou de alguma forma, você vai querer recorrer com o que a gente denomina agravo de instrumento. Só que é um rol taxativo também do cabimento do agravo de instrumento. E essa decisão que vai lhe desfavorecer não tem previsão legal de ser cabível. Todavia, você não pode ficar do prejuízo e você vai poder recorrer num outro momento, que é quando sair a sentença pela via da apelação. Então, nisso, você, quando apelar, e tudo isso a gente vai conversar mais adiante, quando apelar, vai ter então que, na preliminar, enfrentar aquela decisão que lhe causou prejuízo e depois você vai apelar enfrentando os fundamentos da sentença que também lhe foram desfavoráveis. Isso é uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade, porque nessa exceção que eu estou falando, você com um recurso, que é com apelação, você vai atacar duas decisões. E vai haver situações excepcionais em que, em uma decisão, você vai atacá-la com dois recursos, tá bom? Mas tá, que é o item 3, mas eu vou falar do 2. O outro é o item 2, que é quando você interpor o recurso de embargos de declaração, tá bom? Porque o recurso de embargo de declaração, ele não tem a finalidade de modificar a sentença. Ele tem a finalidade de aclarar, que chama, de esclarecer algum ponto que pode ter sido omisso, contraditório, ou ter havido algum tipo de erro material ou de cálculo, tá bom? E outra é essa terceira hipótese, em que
a gente tem, contra uma mesma decisão, ou um acórdão lá de tribunal, contra ele vai ser cabível, de um lado, o recurso extraordinário, que se dirige ao STF, e o recurso especial, que se dirige ao Superior Tribunal de Justiça. Todavia, embora seja interposto, nesse terceiro caso, seja interposto 2 recursos contra uma decisão, cada um recurso ele vai enfrentar um tipo de coisa diferente. No extraordinário, via de regra, é uma matéria de índole constitucional, e o especial, via de regra, vai violar uma matéria de índole federal, que envolva a legislação federal, tá bem? Mas ainda assim a gente vai ter 2 recursos para uma decisão. Então veja, no item 1, a gente tem um recurso enfrentando 2 decisões. No item 2, a gente tem o cabimento dos embargos de declaração, que vai servir apenas para integrar a decisão recorrida, que é para sanar algum desses eventuais erros, que é omissão, contradição ou obscuridade, ou dúvida, ou erro material ou de cálculo, tá bom? E justamente por ter apenas esse efeito de integrar a sentença, ainda assim vai ser cabível um recurso para aqueles efeitos anteriores que eu falei com os senhores, que seriam modificar, invalidar a sentença, esclarecer ou complementar, é a finalidade própria dos embargos de declaração. Pois bem, onde é que eu estou com os senhores? Eu acho... Ah, tá. Singularidade. Outra é o que a gente denomina de princípio da fungibilidade, tá certo? O que vem a ser a fungibilidade? Esse princípio, ele está relacionado ao fato de que, quando houver uma dúvida objetiva sobre qual recurso a ser interposto, se não houver um erro grosseiro ou se não houver má-fé na interposição, o tribunal ou o juízo vai poder receber um recurso pelo outro, tá certo? Então vejam só que essa dúvida, ela tem que ser uma dúvida objetiva, alicerçada em estudos da doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores, tá certo? Ela não pode ser uma dúvida subjetiva. O que quer dizer isso? Que o advogado do recorrente não vai saber qual recurso que cabe. E na dúvida ele interpõe lá o recurso que ele achar cabível, tá certo? Aí, nesse caso, não aplica a fungibilidade. Então, veja. Tem uma dúvida objetiva. É um caso que é uma decisão e causou um prejuízo para a parte e ele deseja recorrer. Daí, existe uma discussão na doutrina, na jurisprudência também, se naquela hipótese lá seria cabível o agravo ou a apelação. Aí tá que, embora tenha nomenclatura de decisão, ele resta por interpor uma apelação. E nessa apelação, então, cabe ao advogado, ao recorrente como um todo, informar que está oferecendo, está interpondo aquele recurso e, por isso, motivado pelo fato de haver essa dúvida. Aí ele convém ele comprovar com o estudo da doutrina, com os julgados da jurisprudência dos tribunais, informando que existe essa dúvida aí, tá bom? Vejam,
não pode ser dúvida subjetiva, dúvida objetiva, tá bom? Outra situação, regra geral, é a questão da proibição de reformatio impejus. E o que vem a ser a reformatio impejus? Uma vez que a parte vencida recorra, via de regra, ela está fazendo isso para ver a sua situação melhorada e não piorada. Então, por isso, quando a parte recorre, ela não pode, em sede recursal, ver a sua situação prejudicada, tá bem? Mas há exceções. Primeiro, que quando ambas as partes recorrem. Ambas as partes recorrendo, então, acabam ficando sujeitos a decisão para um lado ou para outro, tá ok? Outra coisa, quando só uma das partes recorre, isso não impede que o tribunal enfrente as questões de ordem pública e, com isso, possa trazer um prejuízo para a parte que recorre. Olhem só, então deu uma caidinha aqui, tá? Na conexão, mas a minha aqui continua gravando. Se tem bolinha para vocês, se não tem para mim, tem, tá? E tá gravando. Fiquem tranquilos. Se falhou, se cortou, o meu aqui, como ele vai seguindo e vai gravando, ele fica inteiro, tá bom, pessoal? Ele fica completo. E quando eu disponibilizar lá no Classroom e no YouTube, vai ficar bacana, entendeu? Então, se vocês sentirem algum prejuízozinho aqui na exibição ao vivo, online, fiquem à vontade para depois, quando eu disponibilizar, os senhores assistirem lá, tá bem? Prosseguindo. Aí eu falei dessa questão da reformatio impejus, não pode reformar para prejudicar um recurso, a não ser que tenha recurso das duas partes. Então pode ser que favoreça um em detrimento do outro. E apenas um recorrendo, não há impedimento para que o tribunal reconheça questões de ordem pública, ainda que possa trazer prejuízos ao recorrente. Tá ok? Os efeitos dos recursos, de modo geral, tá bom? Existem alguns efeitos. O primeiro efeito é o que a gente denomina efeito devolutivo. E o que vem a ser devolutivo? É o efeito em que, assim que o recorrente interpõe o recurso, com isso, toda a matéria impugnada no recurso está sendo devolvida para julgamento, só que dessa vez ao que a gente denomina tribunal ad quem, que é o tribunal julgador. Quando o magistrado profere a decisão, a gente tem uma nomenclatura em latim que a gente chama de juízo a quo, que é o juízo que proferiu a decisão. E a gente chama aquele que vai julgar, normalmente é um tribunal, de tribunal ad quem, que é aquele que vai julgar. Então, juízo a quo, quem profere, juízo ad quem ou ad quem, eu prefiro ad quem. Ad quem, aquele que vai julgar. É uma correlação de início e fim, tanto que a gente, até no direito civil, e também em contagem de prazo, em qualquer ramo, a gente chama prazo inicial de prazo a quo e prazo final, prazo ad quem, que é o prazo final. O termo inicial, termo a quo, termo ad quem. Tá bem? Então é isso. O efeito devolutivo consiste nisso, em devolver aquela matéria impugnada no recurso para o tribunal julgar.
tá certo? Devolve porque já foi julgado antes. Então, como houve o recurso, está entregando novamente, está devolvendo ao tribunal para que ele refaça uma apreciação da matéria impugnada, tá bem? Suspensivo. O efeito suspensivo, o nome já supõe, né? Esse efeito, ele está correlacionado ao fato de que a decisão impugnada não vai surtir os seus efeitos enquanto não for julgado pelo tribunal ad quem, tá certo? Esse efeito, via de regra, não se aplica aos recursos, à exceção do recurso de apelação, tá bom? Que também não é uma regra etérea. Não é, nem todo recurso de apelação vai ter efeito suspensivo. Então vamos lá. Primeira coisa, a regra é que os recursos não têm efeito suspensivo. A exceção é que o recurso de apelação tem efeito suspensivo. Só que, olha que curioso, a exceção da exceção é que nem sempre a apelação vai ter efeito suspensivo. Tá ok? Então, beleza. Todavia, que nem eu falei da apelação, haverá exceções legais. Haverá também exceções judiciais em que poderá o magistrado conferir efeito suspensivo a eventuais recursos, de acordo com determinadas hipóteses referenciadas na lei, tá bem? Próximo efeito. Efeito translativo, tá bom? O efeito translativo, ele é um complemento do efeito devolutivo. Só que o efeito devolutivo está devolvendo a matéria impugnada no recurso. Já o translativo está franqueando ao tribunal a possibilidade de apreciar situações que não foram ventiladas no recurso. Exemplo, as matérias de ordem pública, tá bom? Dois recursos que não possuem efeito translativo são os recursos extraordinário, que é aquele direcionado ao STF, e o recurso especial, direcionado ao STJ. Outro efeito expansivo do recurso, sinaliza que ele pode se estender a quem não recorreu, tá certo? Então veja, o autor ganha e o réu recorre, suscitando, por exemplo, prescrição. Aí nisso, sendo reconhecida a prescrição, vai alcançar, por exemplo, o devedor solidário, que era réu também, o litisconsorte passivo, que era réu também, não recorreu, mas tendo sido reconhecida a prescrição do débito, acabou por alcançá-lo, tá certo? Então veja, ele vai se estender além dos sujeitos do recurso, tá bom? Outra situação é o efeito regressivo. Que o efeito regressivo, então olhem essa relação. Quando é interposto o recurso, é de se pressupor que ele vai ser apreciado por uma instância logo acima. O efeito regressivo significa que esse efeito ele não está relacionado com o órgão acima, e sim com o órgão prolator. E franqueia ao órgão prolator da decisão impugnada a possibilidade de exercer o juízo de retratação.
Tá bem? E onde é que cabe o juízo de retratação? Primeiro que o juízo de retratação, já expliquei para os senhores, vai ser aquela hipótese em que o magistrado que proferiu a decisão, revendo o seu posicionamento anterior, ele revoga a decisão proferida, ou profere outra no lugar, ou prossegue com o processo, tá bom? E onde é que cabe? O cabimento do juízo de retratação vai ser, via de regra, nos recursos de agravo de instrumento e agravo interno, e em duas novas hipóteses da apelação. A primeira é quando vai ter o julgamento em que o juiz vai reconhecer a ineptez, vai rejeitar a petição inicial, e outra quando o magistrado proferir um julgamento sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, em que o recorrente vai interpor apelação e solicitar que o magistrado realize esse juízo de retratação, hipótese que ele deverá fazer em 5 dias. Caso não faça, ele mantém os fundamentos e vai remeter para o tribunal, tá bom? Mas antes com as contrarrazões do apelado, tá bem? Então esses são os efeitos. Vamos lá. Devolutivo, que devolve matéria do tribunal. Suspensivo, alguns vão ter, mas a regra é não ter, que é suspender os efeitos da decisão combatida. Translativo, que amplia a possibilidade para o tribunal apreciar matérias de ordem pública, ainda que não tenha sido ventiladas no recurso. Expansivo, que o efeito pode estender a quem não recorreu. E regressivo, que é a possibilidade de exercer juízo de retratação. Tá bem? Quais são as características dos recursos? O recurso ele é voluntário. Tá bem? A pessoa ela recorre se quiser. Só que tem que atender certos requisitos. Ainda assim, recorre se quiser. E outra que se desenvolve no mesmo processo. Ou seja, não precisa instaurar uma nova relação processual, porque com essa qualidade, havendo a insatisfação, o processo prossegue, só que sai de um juízo, vai para outro, mas ainda assim a gente vai estar dentro do contexto do mesmo processo. Outra característica é que, uma vez interposto o recurso, ele vai ter o condão de retardar, de impedir ou a preclusão para decisões ou a coisa julgada para as sentenças. Tá certo? Ou seja, enquanto pendente um recurso, está suspenso, está impedido, está retardado o efeito da preclusão ou da coisa julgada, tá bem? Outra, tem a capacidade do recurso de corrigir os erros de forma ou de conteúdo da decisão. Que o erro de forma, um termo latino, é o que a gente denomina erro improcedendo, ou erro de conteúdo. Eu escrevi errado aqui, mas eu corrijo com os senhores. É o que a gente chama de erro injudicando, tá certo? Então veja, se o juiz ele deixou de atender algum requisito da sentença, por exemplo, deixou de relatar, ou ele não fundamentou adequadamente a sentença, acabou havendo aqui um erro improcedendo. Ou o próprio processo ele seguiu um rito que não deveria seguir e acabou redundando numa sentença, pode também ser corrigido isso daí pelo recurso, haja visto esse vício na forma do processo ou da própria decisão, que é sendo uma sentença, é o ato final do
processo na fase de conhecimento. Ou então do próprio conteúdo, de que o juiz apreciou errado, não apreciou o que deveria, ou apreciou além, ou apreciou outra coisa, que é o que a gente pode chamar que houve um julgamento extra petito, ultra petito ou citra petito. Nessas hipóteses aí, pode também ser objeto de recurso. Outra situação, outra característica, a parte ela não pode então inovar na esfera recursal, tá certo? Isso é uma regra geral. Todavia, haverá situações em que será permitido, mas são situações excepcionalíssimas. Se, por ocasião do proferimento da decisão ou por ocasião da interposição do recurso houverem fatos novos, vai poder inovar. Outra, se justificar por motivo de força maior, também pode, e considerando que pode ser arguído em qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição, para falar de questões de ordem pública, também poderá a parte, nesse quesito, inovar em matéria recursal. Tá bem? E, pessoal, para recorrer, existem certos requisitos, tá bem? Que, se a gente fosse situar processualmente para, por exemplo, propor a ação inicial, a gente teria aqui as condições da ação. E é semelhante também com relação à interposição de recurso. Então, para que o recurso ele seja admitido, para que ele seja aceito, é necessário, portanto, que sejam atendidos alguns requisitos, tá certo? Que é o que a gente denomina de pressupostos. E esses pressupostos, eles são de índole subjetiva e de índole objetiva, ok? Então, olhem só. Os pressupostos subjetivos do recurso são aquelas qualidades inerentes à pessoa do recorrente, tá certo? Que são dois, que é a legitimidade e o interesse, tá bem? Quanto à legitimidade, são legitimados a recorrer as partes do processo, o terceiro prejudicado, que é aquela pessoa que foi afetada, muito embora não tenha feito parte do processo, seja uma pessoa que poderia ter sido, por exemplo, assistente simples ou assistente litisconsocial, e não foi, mas durante o curso do processo tomou conhecimento de uma decisão e ele vem recorrer, porque essa decisão, seja interlocutória ou a sentença, lhe afetaram de uma forma ou de outra. Então, esse terceiro ele pode ser parte, tá bom? Ou melhor, é parte legítima para ser recorrente. E o Ministério Público, tá bom? E o Ministério Público ele pode ser nas duas vertentes, ou seja, quando o Ministério Público é parte no processo, como legitimado extraordinário, ou quando ele atua como fiscal da lei, que é o termo anterior, e agora o novo termo, que é como fiscal do ordenamento jurídico. Tá ok? Existe também um desdobramento, que é a questão do advogado, tá bom? Imaginemos que o juiz ele aprecia o processo, o pedido veiculado pelo autor, a defesa realizada pelo réu, e ao fim profere a sentença, e vamos dizer, uma sentença de procedência em favor do autor, integral, concedeu tudo que o autor pediu, só que no fim das contas o juiz acaba silenciando com relação aos honorários.
ou, complementando, o juiz ele tenha condenado em honorários numa quantia ínfima, tipo assim, condeno pagamento de R$ 50 a título de honorários. Vejam só, não houve pedido quanto a honorários, isso é óbvio. Todavia, a lei determina que quando o juiz julga, ele tem que condenar a parte, ele tem que se manifestar sobre condenação em custas processuais, tem que se manifestar sobre a fixação de honorários, tem que se manifestar, a depender do tipo de condenação, sobre juros de mora e correção monetária, tá certo? Embora a parte não peça essas situações aí, mas o juiz é obrigado a se manifestar por expressa determinação legal. Então considere que isso não aconteceu. E o que eu estou falando? Aqui o juiz ele concedeu integralmente. Tudo que foi solicitado pelo autor foi concedido. O autor ele é parte para recorrer. Só que teria que haver outra situação que é o interesse, que eu vou já abordar com os senhores, que é sucumbência, perdeu. O autor não perdeu nada, ganhou tudo que queria. Todavia, os honorários advocatícios, eles são uma parte da sentença que pertencem ao próprio advogado, certo? Então, nesse caso, o advogado, vendo que na sentença o juiz ou não se manifestou sobre essa parte para ele, ou condenou numa parte muito ínfima, muito irrisória, o advogado ele pode recorrer, tá, em nome próprio, não em nome do seu cliente, para ver os seus honorários fixados ou para ver os seus honorários majorados, tá bem? Isso nem enquadra ele como parte, tá bom? E nem como terceiro prejudicado, tá ok? Embora não esteja previsto na lei, o advogado ele vai poder recorrer, tá certo? Por quê? Porque isso é admitido pela jurisprudência e pela doutrina também. Depois da legitimidade, outro pressuposto subjetivo que a gente tem é o que a gente denomina interesse recursal. Isso está relacionado ao conceito de sucumbência. Então, esse recorrente, meus caros, ele tem que, de algum modo, ter sido vencido, tá certo? Então, às vezes, o autor da demanda, ele pede danos morais, certo? Danos morais e materiais. E, às vezes, ele até fala que os danos morais, ele não estipula quanto ele quer. Ele até fala que deseja que os danos morais sejam fixados pelo juiz. Aí o juiz fixa em R$100, em R$500. Então acaba que o juiz fixou. Ele pediu para o juiz fixar, o juiz fixou. Todavia, essa fixação ele considerou também irrisória. E acaba surgindo para ele o interesse de ver essa fixação majorada, tá certo? Então vamos lá. Vamos para começar das coisas mais óbvias, por assim dizer. O juiz acolhe ou o juiz rejeita. O juiz acolhendo integralmente o pedido é do autor. Logo, para o autor não vai haver interesse. O interesse vai surgir para o réu, que foi o vencido. Se o juiz rejeita integralmente, para o réu não vai ter interesse, via de regra, tá certo? Só que vai surgir interesse para o autor. E o juiz ele pode acolher parcialmente. Tendo acolhido parcialmente, é o que a gente denomina de sucumbência recíproca. Nem todos ganharam, nem todos perderam. Ou todos ganharam e perderam ao mesmo tempo. O que faz surgir interesse processual, interesse recursal para ambas as partes, autor e réu. Tá certo?
de recorrer na parte em que foram vencidos. Tudo bem? No entanto, haverá situações em que, muito embora o juiz tenha, falando em termos mais informais, tenha dado ganho de causa a uma das partes, ainda assim, a parte ela pode recorrer para mudar o fundamento da sentença. De que forma? Eu vou dar um exemplo aqui no direito penal para os senhores conseguirem visualizar, porque questão de legitimidade e interesse se insere também na seara da teoria geral dos recursos, tanto no direito processual civil quanto penal. Mas depois eu vou falar também de um do processo civil. Só que esse é melhor de visualizar. É o seguinte: há situações de absolvição que interferem na seara do direito civil e do direito administrativo disciplinar. Por exemplo, se João ele é acusado de ter cometido um crime, e nisso ele acaba sendo... E João é funcionário público. Ele responde a um PAD por conta desse suposto cometimento e ele acaba sendo demitido do serviço público, certo? Uma coisa é certa: as searas civil, administrativa e penal não se comunicam. Todavia, eventual absolvição no juízo penal, ele comunica com os outros juízos, cíveis e administrativos. Então, vejam, ele foi demitido do serviço público e corre a ação penal. Só que na ação penal, ele acaba sendo absolvido, só que a razão da absolvição dele foi pela falta de provas. Só que essa absolvição por falta de provas, ela não tem o condão de reverter a demissão. Então, vejam, muito embora tenha sido absolvido, o João recorre não para deixar de ser absolvido, mas para que o tribunal altere aquele fundamento em que ele foi absolvido, para que, ao invés de ser absolvido pela falta de provas, ele venha a ser absolvido ou por ele não ter praticado o fato, ou por... Tem mais um, mas enfim, eu vou falar esse. Por ele não ter praticado o fato. Com isso, esse fundamento aí tem o condão de reverter a demissão do serviço público, tá certo? Então, nisso surge o interesse. Outra situação que está dentro do processo civil está relacionada às ações coletivas, que normalmente uma sentença numa ação civil pública, ela tem abrangência e ela tem eficácia que vai além das partes, tá certo? Só que haverá situações que, quando arquiva a sentença, quando extingue sem resolução de mérito, por falta de provas, não cria coisa julgada. Então, vejam, pode ser que o réu, numa ação civil pública, recorra, muito embora tenha sido extinta em favor dele, só que extinta por falta de provas, esse réu ele pode recorrer para que altere o fundamento para reconhecer, por exemplo, que não houve o ilícito contestado na ACP, ou que o fato não aconteceu, ou que ele não é parte, não seria a parte legítima. Com isso, extinguiria e realizaria o que a gente chama de... ia operacionalizar o efeito da coisa julgada, material, e não a formal. Então, vejam, é possível, em determinados casos, torno a dizer,
que haja interesse em recorrer, muito embora a sentença lhe tenha sido favorável, mas esse recurso seja simplesmente para alterar o fundamento do julgado, tá bom? Ainda assim, haverá interesse. Então, vejam só que isso tem existência, razão de ser, tanto no processo civil quanto no processo penal, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, nas decisões interlocutórias ocorre quando gera uma situação de prejuízo ao recorrente, e nas sentenças a relação com o alcance do atendimento ou não do pedido veiculado pelo autor, que foi o que eu abordei com os senhores. É quando é acolhido ou rejeitado parcial, integralmente, tá bom? Quando é acolhido integralmente, então só tem interesse para o réu, via de regra. Quando é rejeitado integralmente, é só para o autor. E quando é parcial para um lado ou para o outro, vai surgir esse interesse para ambas as partes. O terceiro prejudicado, ele, já falei com os senhores, é aquela pessoa que vai sofrer os efeitos da condenação e ele vai poder recorrer. Já os pressupostos, meus caros, de ordem objetiva, então não está relacionado às partes, está relacionado a situações objetivas do recurso da decisão. Primeiro é a tempestividade, que o recurso ele tem que estar dentro do prazo. Para todo recurso, só um instante. Haverá um prazo específico para recorrer. Via de regra, qual é o prazo para recorrer? 15 dias, tá, pessoal? Todos os recursos têm o prazo recursal de 15 dias. Como eu estou falando isso, é uma regra geral, cuja exceção são os embargos de declaração, cujo prazo são de 5 dias. Lembre que todos esses prazos sempre serão contados em dias úteis, tá bom? Foi o que eu acabei de dizer. Não sei quem foi o colega que comentou. Isso mesmo. Todos têm 15 dias, exceto os embargos de declaração. Cabimento. Então, para você recorrer, você tem que recorrer dentro do prazo e com recurso cabível, que é aquela questão que eu conversei com os senhores. Professor. Aviar, interpor o recurso errado. Então, tendo interposto o recurso errado, digamos, por erro grosseiro, por má fé, você vai sofrer o efeito da deserção, certo? E com isso vai acabar precluindo, vai acabar sofrendo os efeitos da coisa julgada, dependendo da decisão que buscava guerrear. E outra coisa é o preparo, ou seja, via de regra, dentro do processo civil, os recursos são pagos. Você precisa pagar uma taxinha para fazer esse recurso prosseguir. Que o preparo é que a gente normalmente chama de taxa judiciária, as custas do recurso, tá? Eu pensei que eu não ia precisar falar, mas vou. Via de regra, os prazos, eu acho que eu já até falei, estou lembrando, os prazos no processo civil são em dias úteis, não existe mais contagem em dias corridos, tá bom? Inclusive feriados locais, quando a parte recorrer, encerrar e haver feriado local, cumpre a parte recorrente comprovar, tá bom? Prazo, processo civil, sempre em dia útil. O preparo são as custas, não são as custas do processo,
são as custas de processamento do recurso, que é a taxa de remessa, ou seja, há um custo de processamento de pegar, encaminhar, mandar, ainda mais quando for físico, que é a taxa de remessa e de retorno. Aí isso é editado por cada tribunal, edita as custas que a parte precisa pagar. Que nem eu falei, via de regra, os processos, eles são pagos. No entanto, há certas partes, a exemplo do Ministério Público, dos órgãos públicos, ou melhor, do poder público, que são União, Estado, Distrito Federal, autarquias, fundações, essas aí não estão isentas de custos também, do mesmo modo aqueles que são beneficiários da justiça gratuita, tá certo? Todavia, se essas partes se a parte recorrente, ela não dispõe, não goza desse benefício, ela terá que pagar os custos de processamento do recurso, tá ok? Então vamos lá, só recapitulando. Requisitos subjetivos, pressupostos subjetivos, legitimidade e interesse. Pressupostos objetivos, tempestividade, cabimento e preparo. Agora, pessoal, eu vou compartilhar com os senhores o código. Bom, se bem que não tem mais muito. Só um instante. Então vejam aí. Como eu tinha conversado com os senhores, as disposições gerais. Princípio da taxatividade. São cabíveis os seguintes recursos. São 9. Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, que chama também agravo regimental, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e os embargos de divergência. Bem? Outra coisa. Como eu tinha falado do efeito, o 995 diz o seguinte: os recursos não impedem a eficácia da decisão. Ou seja, os recursos não têm efeito suspensivo, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. E como é que vai ocorrer? O parágrafo único diz: a eficácia da decisão recorrida poderá, tá certo? É uma possibilidade, não uma obrigação, não um dever, ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então vejam, o relator do recurso ele pode suspender os efeitos da decisão guerreada, da decisão recorrida, e com isso, mas para isso, melhor dizendo, tem que preencher alguns requisitos. Se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e é cumulativo, tá? Ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Então isso aqui vai ser por uma liminar. Tem um colega perguntando. Que não vai alterar o objeto da decisão. Não altera o objeto. Então, a gente tem aqui dois momentos. O primeiro é o seguinte. É quando interpõe o recurso, o relator do recurso ele vai apreciar se vai ter esses requisitos, que é houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e ele vai verificar se está demonstrada a probabilidade de provimento. Aí com isso ele vai determinar a suspensão. Então fica suspensa aquela decisão até apreciar o recurso. Então não vai ser uma decisão final, vai ser apenas uma decisão liminar suspendendo, que é o que chama de vai imprimir efeito suspensivo à decisão. Ou melhor, desculpa, imprimir efeito suspensivo ao recurso. Então o recurso vai ter efeito suspensivo. Aquela decisão, então, ela vai ficar ali como está, ela não vai ser modificada. Ela vai ficar em stand-by, até que venha a decisão final no recurso, que ela vai poder modificar aquela decisão, vai poder manter aquela decisão, aí daí para frente ela vai poder surtir os seus efeitos ou não, porque pode ser que haja um novo recurso, dessa vez sobre o acórdão que julgou aquela decisão inicial lá, tá certo? E aí vai subindo. Bom, como já deu horário, eu vou encerrar por aqui. E amanhã eu vou abordar algumas coisinhas da lei, assim, mais em caráter geral, que eu já conversei com os senhores. E a gente vai vir falando do recurso de apelação. Tá ok, pessoal? Ficou alguma dúvida? Alguém está querendo fazer algum questionamento? Aqui tá tudo ok, professor. Tenha uma boa noite aí, boa aula. Foi boa aula. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Tá. Só um instante. Eu vou parar de gravar, eu quero conversar com o senhor.